é uma pessoa que a gente também não pode confiar muito pelo fato dele estar lá tomando o uísquezinho junto com o principal investigado, que é o dono do Banco Master, e mais outras figuras lá da Suprema, né, tomando o uísquezinho e aquela degustação do famoso Macau. Acaba causando certo desconforto e incômodo, por isso o ministro André Mendonça disse que agora quer ser notificado de todas as eventuais mudanças aí em relação à Polícia Federal. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Voltamos aí com mais um vídeo aí. Hoje vamos ver agora a respeito daquelas mudanças que tiveram aí na Polícia Federal, que deixaram o André Mendonça pistola. André Mendonça aumentou o controle no caso do INSS, que incomodou a Polícia Federal. Na verdade, ele fez uma mudança no corpo docente dos investigadores e mais o delegado titular. E André Mendonça ficou pistola com isso, né? Então isso é sinal que André Mendonça está incomodando a alta cúpula da PF, né? O diretor, que a gente sabe que o Andrei, né? Que a sua namorada teve o nome envolvido com alguns valores, né, a respeito do Banco Master, lembrando que a gente não pode esquecer desse tipo de detalhe, foi divulgado em toda a imprensa aí, e André Mendonça está incomodando também o pessoal do INSS, a galera quer abafar de todo jeito, mas não está conseguindo. Então vamos ver aqui, Ludmila Grillo, junto com o pessoal da Revista Oeste aqui, vai comentar a respeito dessas mudanças que houve na PF e a respeito do estado que está André Mendonça com essa mudança repentina, sem ter comunicado a ele. Lembrando que ele ficou pistola e agora tomou algumas decisões muito sérias para que todas as novidades que aconteçam no caso, nas investigações, venham diretamente para ele. Sabemos que tem vários celulares ainda que estão bloqueados, aguardando ser desbloqueados. Tem muita pessoa envolvida. Então vamos ver aqui o que Ludmila Grillo, junto com o pessoal da Oeste, vai comentar para nós. No final deixaremos nossas considerações finais. O ministro André Mendonça teria ficado bastante incomodado com essas recentes mudanças, né, feitas aí pela cúpula da Polícia Federal, justamente nessa equipe que toca a investigação. Por exemplo, um dos delegados que coordenava, que estava à frente da investigação do INSS e que foi afastado. Muitas vezes quando você troca, né, a pessoa que estava ali liderando à frente de uma investigação tão complexa como essa do INSS, você tem que às vezes voltar várias casas para trás, atrás das investigações, enfim, acaba causando certo desconforto e incômodo, por isso o ministro André Mendonça disse que agora quer ser notificado de todas as eventuais mudanças aí em relação à Polícia Federal. Bom, o juiz de direito, quando ele pega ali um caso como esse, ele tem que ficar atento para todo tipo de manipulação, especialmente o André Mendonça, que no momento ele é o juiz mais importante do Brasil. Ele é o juiz que tem nas mãos um caso que pode vir a levar no futuro para a cadeia, inclusive seus colegas. Ele está com isso nas mãos, ele sabe que isso é problemático, ele sabe que todos esses casos, envolvendo o Daniel Vorcaro, especialmente o caso Master, pode levar para a cadeia colegas dele futuramente, então tudo ali exige cuidado máximo. Essa atitude de controlar, de microgerenciar tudo o que acontece nesse processo, não é uma atitude corriqueira nas varas criminais normais pelo Brasil. Entretanto, considerando a magnitude do que ele tem nas mãos, o problema que já se verificou durante todo esse tempo, vamos lembrar que o próprio Toffoli, não tem muito tempo, ele ainda estava, né, ali de forma cara de pau, tocando os processos que envolviam o caso Master, sem se dar por suspeito, ele teve que sair ali meio que quase que na marra desse caso, mas até bem pouco tempo o Toffoli, ele tinha inclusive determinado os nomes dos peritos que atuariam nos processos. Isso foi algo absolutamente anormal, isso não acontece. O juiz de direito não tem essa ingerência, não que não possa fazer, mas não é algo corriqueiro. Geralmente o juiz determina que seja feita uma perícia, que os policiais tomem alguma providência no processo, e lá dentro da polícia vai ter um departamento, vai ter um setor, o delegado responsável vai fazer as seguintes atribuições das tarefas. Olha, você vai fazer essa perícia aqui, você vai cumprir esse mandado, você vai fazer isso. Não é o juiz que faz isso, quem faz isso é o delegado, de acordo com os funcionários que estão ali subordinados a ele. Então esse microgerenciamento não é comum na justiça, da forma como o Toffoli fez. Então o que o André Mendonça está fazendo nesse momento, se a gente for botar em perspectiva e comparar com o que o Toffoli fez até bem pouco tempo, é um nada. Isso não deveria gerar escândalo, não deveria gerar nenhum tipo de desconforto. Quer dizer, eu não lembro, na época, que o Toffoli escolheu a dedo o nome dos peritos que ele queria, eu não lembro da PF ter ficado ruborizada, ter ficado constrangida por isso ter acontecido. Quer dizer, agora o André Mendonça faz algo muito mais leve, muito mais tranquilo, e eles se sentem invadidos. Então, isso a gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Então, talvez o André Mendonça tenha mexido aí num calinho, tenha, né, mexido num nervo que a PF não gostaria que mexesse. Então, aparentemente, ele vê um problema político no processo e está tentando microgerenciar ao máximo para tentar evitar
qualquer tipo de desvio de finalidade por parte da polícia ou qualquer outro funcionário, qualquer outro servidor que atue no processo. Dias Toffoli ainda era relator desse caso, ele chegou a indicar 4 peritos para trabalhar no caso, por exemplo, do Banco Master, né, que a gente está falando também sobre a questão do INSS, mas no caso do Master, especificamente, o ministro Dias Toffoli indicou os 4 peritos e ainda decretou aquele sigilo absoluto, que ninguém podia saber o que estava acontecendo em relação àquele processo. Logo que o ministro André Mendonça, então, ficou à frente, passou a comandar, ser o relator desse processo, ele retira o sigilo absoluto e passa a dar um pouco mais de autonomia e independência aos agentes da Polícia Federal, que tiveram muito trabalho, eram 8 aparelhos celulares, acho que 9 aparelhos celulares que foram apreendidos só de Daniel Vorcário, não é mesmo, Fabi? Boa noite, seja bem-vinda. Bom, o mundo está invertido, né? A gente tem aí, como você bem explicitou recentemente, uma operação do próprio Toffoli, determinando, além de tudo isso que você disse, Paula, que também ficasse no gabinete dele, né? Que é um total absurdo você ia cautelar provas dentro do gabinete, né? Muito conveniente, sabendo dos escândalos que vieram posteriormente, mas que ainda não foram investigados. A gente precisa fazer aqui colocar a mensuração do que é. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes determina ordens da Polícia Federal que, no meu entendimento, elas poderiam ser contestadas, já que a gente tem aí a deixa de que se tratariam de ordens ilegais, mas a gente não vê nem um recadinho passado como esse acabou sendo passado em relação ao Mendonça. Então, o Mendonça, ele está de olho ali, porque de fato ele tem que ficar. É sabido que a Polícia Federal do Lula não é essa polícia assim tão independente. Tem o caso vinculado ao INSS, que é outro caso que o Mendonça está cuidando, que pode chegar no Lulinha. Então, ele sabe disso tudo. Então, ele tem que aumentar esse controle. Mas chegou na imprensa de uma forma muito rápida. Então, de fato, a Polícia Federal me parece aí que tem lado. E esse lado é justamente contrário ao que a própria instituição vai fazer. Eu acho que vai ficar um trabalho duplo. Porque ela vai ter que dizer aí que realmente não gosta desse tipo de operação, desse tipo de controle, para ter uma independência que, infelizmente, neste Brasil atual de Lula nem é saudável. Né? Acho que ela tem que ficar vinculada às normativas, ficar vinculada à lei. Mas a gente já viu que o André Mendonça está incomodando. E o interessante é que, até o momento, André Mendonça está fazendo exatamente o que está na lei. Ele está sendo um garantista que Gilmar Mendes não consegue falar ao contrário, né? O Gilmar Mendes tentou equipará-lo às operações da Lava Jato, mas subiu o tom André Mendonça quando foi para defender, obviamente, o próprio trabalho, mas também, né, o que é certo, justo, moral e ético, e aí, por último, também legal. O ministro André Mendonça, pelo menos, continua pensando, né? Continua lembrando que o escândalo do INSS só não foi o maior do ano porque entrou em cena o André Vorcário com o seu Banco Master. Daniel Vorcário com o seu Master. O caso do INSS confirma que no governo Lula, desde que o PT chegou ao poder, elegeu um presidente, ocorre no Brasil um enorme escândalo, um caso de corrupção gigantesco por ano, um por ano. Seria o maior do ano, repito, se não viesse o escândalo do Master. Pois bem, não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. O Supremo impediu que a CPMI, né? Não era CPI só, que o Congresso ouvisse o depoimento do Lulinha. Também não conseguiu ouvir o irmão do Lula. Né? A família Lula está envolvida até o pescoço nisso. Se os ministros do Supremo, que apoiam o governo, né, que dividem o poder com o presidente Lula, não ficam estarrecidos com o assalto sofrido pelos aposentados, aí isso aí deixa claro que eles são cínicos demais para continuarem onde estão. Posso completar? Por favor. Se eu quisesse ser ladrão, o meu sonho seria ter como superintendente da Polícia Federal o Andrei Rodrigues e ser investigado aí pelo Supremo. Lembrando que o André Rodrigues é o diretor-geral da Polícia Federal. Os ladrões não têm queixas a fazer, os grandes ladrões não têm nenhuma queixa a fazer. Então, eu concordo. Por isso que eles querem manter a todo custo o foro privilegiado. Assim, eu não veria, num primeiro momento, nenhuma vantagem em você ter foro privilegiado, porque a partir do momento em que você tem que necessariamente ser julgado pelo STF, você perde a possibilidade de várias instâncias recursais. Então, se a gente olhar assim friamente, o foro privilegiado deveria ser algo ruim, porque você não vai ter muita chance de recurso. Mas mesmo assim, esses caras fazem questão de ficar mantendo o foro privilegiado. Ninguém quer ser julgado pelo juiz de primeira instância, o juiz concursado lá da comarquinha do interior. Ninguém quer. É aquele juiz que, bom, em regra, ele não tem nada a dever a ninguém, ele entrou por concurso, ele não tem relações políticas, ou não deveria ter. Ninguém quer ser julgado pelo juiz do interior. Eles querem ser julgados pelo STF. Então, aí tem coisa. Mas quanto à pergunta da Paula, de fato, o Ministério Público,
ele exerce o controle externo da atividade policial. Isso é uma atividade mesmo, é uma função conferida ao Ministério Público. Agora, se tem algum policial adido ao gabinete de algum ministro, aliás, o Lula estava querendo mexer nisso, né? Querendo trazer de volta os policiais para os seus respectivos cargos, mas aí acabou resolvendo mantê-los nos gabinetes dos ministros, aqueles que têm policiais adidos. O Fábio Chor parece que está no gabinete do Moraes desde sempre, pelo menos eu não soube dele ter sido exonerado dessa função. Então existem esses policiais que estão deslocados da função. Então, nesse caso ali, o chefe imediato seria o ministro. Agora, aqueles que não estão sob a chefia imediata do ministro, estão na corporação mesmo, aí a chefia imediata seria o delegado ou quem, se tiver alguma coisa para ser apurada ali, aí o controle externo é feito pelo Ministério Público realmente. E aí, pessoal, não vamos se deixar enganar com essas perturbações para que as investigações continuem a seu pleno vapor, como o André Mendonça está tentando fazer, né? Enquanto isso aí, ó, o caso Macho está fervendo lá, com envolvimento, né? Até então, que está se provando, até agora não se provou, né, envolvimento de pessoas lá do alto escalão da Suprema Corte, né, e companhia, né, mensagem no celular de Vocaro, 5,7 bilhões bloqueados, mais uma vez, né, mas até agora ninguém respondeu a respeito do contrato de 139 milhões, né, até agora todo mundo ficou calado, né, e até que, enfim, André Mendonça aumentou o controle, né, sobre o caso, né, do INSS, que está incomodando muito a PF, pelo fato que a gente tem visto aí de ter trocado todo o pessoal da investigação, inclusive o delegado, o titular que estava fazendo a investigação, foi trocado, deixando o André Mendonça pistola. Claro, quem não fica pistola, não é isso? Então, será que isso aí é coincidência ou é só mais uma cortina de fumaça? A gente sabe que quando está para acontecer alguma coisa importante, ou já está acontecendo nesse exato momento, os caras mexem os pauzinhos lá no jogo político para transferir as atenções. A gente sabe como é que o pessoal lá de cima trabalha. Então, será que é uma coincidência ou se é uma cortina de fumaça para esconder alguma coisa muito grave que vai acontecer ou que está acontecendo nesse exato momento? O povo brasileiro não é trouxa, a gente deixou de ser trouxa. Depois chegou a inteligência artificial, o Google agora todo mundo vai fazer uma pesquisa e descobriu o que é verdade e o que é mentira. Só os trouxas que escutam e já tomam como verdade, beleza? O povo brasileiro não é mais bobo. A gente sabe agora fazer uma pesquisa e se orientar. Então conta pra mim aí nos comentários o que é que vocês acharam aí das palavras aqui da Ludmila Grillo e a respeito também da decisão de André Mendonça. Ele está correto ou não em obrigar, que já que ele que manda, né, o relator, deixar claro que todas as os novos pontos que aparecerem a respeito dos casos venham diretamente para ele. Porque a gente sabe que o pessoal que investiga lá, o próprio diretor, é uma pessoa que a gente também não pode confiar muito, pelo fato dele estar lá tomando o uísquezinho junto com o principal investigado, que é o dono do Banco Master, e mais outras figuras lá da Suprema, né, tomando o uísquezinho e aquela degustação do famoso Macau. Então, o que é que vocês acham disso aí? Conta para nós nos comentários aí, beleza? E lembrando que hoje é sábado, né, e vamos ter vídeos hoje e amanhã, beleza? Como é final de semana, a gente tem mais tempo para gravar. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço.